Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu sou o evangelista Wagner. Você está no canal Sola Escritura. Seja muito bem-vindo. Bem, você já passou por alguma provação? É ruim passar por provações. Mas a Bíblia nos alerta que provações, elas são necessárias, ou são indispensáveis, ou elas acontecerão de todas as formas. Não há como evitá-las. Elas acontecerão. A grande questão é como nós encaramos as provações que nos sobrevêm, as provações que acontecem. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, vai nos dizer: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vós sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldades que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também, os que sofrem, segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro alerta os crentes do primeiro século a não estranharem as provações, a não acharem que estão sendo provados demais, a não pensarem que as provações, elas são algo ruim. Mas Pedro mostra que a provação, ela aperfeiçoa o cristão, ela tem uma finalidade, ela tem uma destinação. A provação nunca é em vão para o cristão. E um dos motivos pelo qual sobrevém a provação é porque chegou o tempo de começar o juízo, e o juízo de Deus se inicia pela casa dele. É um tempo de cobrança de Deus diante da humanidade. E Deus não começa a cobrar do lado de fora do seu povo. Ele começa a cobrar do seu povo, permitindo provas, permitindo dias difíceis, permitindo turbulências. Com qual finalidade? Com a finalidade de manter na sua casa apenas aqueles que são os fiéis. Ele vai dizer que nós devemos sofrer como justos. Isso não é desonroso. Desonroso seria se nós sofrêssemos como assassino, ladrão ou malfeitor. Se fosse assim, isso seria uma vergonha. Mas nós sofrermos na prática do bem, temos provações por fazermos o que é certo, isso não é vergonha. Isso não nos envergonha de forma nenhuma. Mas ele nos chama atenção e diz: se é com essas dificuldades, se enfrentando essas dificuldades, o justo é salvo, o justo é demonstrado como sendo justo e é salvo pelo Senhor, o que não será o fim dos injustos e dos ímpios? E por isso, os que hoje suportam provações devem manter a sua vida íntegra diante do Senhor, deve manter a sua alma fiel, praticando o bem. Que as provações não mudem o nosso foco. Nós continuaremos andando no caminho de retidão, no caminho certo, em meio às dificuldades, em meio às turbulências e tribulações que a vida nos apresentarem. Porque nós sabemos que os últimos dias serão dias realmente trabalhosos e o juízo começa na casa de Deus. Deus está nos provando para nos aperfeiçoar em fidelidade, em retidão, em justiça. Se Deus assim procede, para que nós andemos em retidão diante dele, que nós venhamos nos alegrar e não estar entristecido. Nós não somos malfeitores, nós não somos desleais e desonestos. Nós somos íntegros, chamados a sermos justos, e isso não é vergonha.
não é vergonha sofrer pela causa do Evangelho. Vergonha é sofrer como malfeitor e injusto. Que Deus nos abençoe, para nós não ficarmos desanimados com as tribulações e provações, mas estarmos atentos que o dia do Senhor está próximo. Que Deus abençoe a sua vida.